Romanos 1, verso 11 e 12. Vamos orar ao Senhor. Pai Celeste, nós queremos agradecer o Teu nome, porque viemos Te adorar e estamos cumprindo, ó Deus, esse privilégio de adorar coletivamente, em espírito e em verdade. Pedimos a Tua bênção para nossas crianças, para que elas continuem sendo preservadas, sustentadas, abençoadas, e que elas cresçam na fé, no seio da família, na sociedade, ó Deus, para que continue como bênção e como luz do mundo. A Tua palavra afirma que dos tais é o reino de Deus, e a igreja dá oportunidade para que essas crianças continuem, ó Deus, sendo a luz do Senhor nesta terra tão conturbada, e que a bênção do Senhor seja com todos nós, falando ao nosso coração e nos edificando, porque precisamos ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Amém. O apóstolo Paulo disse que tinha saudade dos romanos, ele queria estar com os romanos. Ele disse que ele fez algumas tentativas de ir aos romanos, e ele disse: de tudo fui impedido, mas Deus sabe que eu me lembro de vocês em todas as minhas orações, e eu quero ir, e eu quero compartilhar alguma coisa sobre o reino de Deus com vocês. Paulo tinha esse desejo, e ele fala que Roma é uma cidade, ou a capital, extremamente pervertida. Ele diz: os homens detiveram, trocaram a verdade pela mentira, mudaram os seus modos naturais. Ele diz: estão adorando pedra em lugar do Criador, a estátua e algumas outras coisas em lugar do Criador. Mas ele diz: os atributos de Deus são notoriamente visíveis na natureza. E ele diz que, mas mesmo assim, eles desprezaram o conhecimento de Deus, entregaram-se a outros conhecimentos. E Paulo vai dizer: eles são passíveis de morte, tanto os que fazem, como também os que fazem as leis, e os que praticam essa prática que vai distanciando o homem de Deus. Aí Paulo diz: eu sou devedor, tanto do sábio como do ignorante. Eu sou devedor, tanto do grego como do gentil. E aí Paulo diz: eu não me envergonho desse evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela do céu, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Então vamos pensar de forma objetiva sobre a fé mútua. Quando a igreja se reúne, quando você veio, quando você se dispôs, ou de manhã, quando você pensou em vir agora para a igreja, é a ideia de compartilhar uma fé, de se alegrar. Nós devemos ter saudade uns dos outros durante o domingo. O irmão que você não viu, a irmã que você não viu, a família que você não viu. É comum chegar agora em casa e alguém mandar uma mensagem: pastor, e a família tal não veio. E se eu faltar, eu quero que você tenha saudade. Eu profiro também, porque a gente está aqui na frente. E se você olha, não está um dos dois pastores e não sente saudade, então tem alguma coisa errada. Paulo disse que tinha saudade, Paulo disse que queria compartilhar. E aí tem um verso que você leu quando entrou na igreja, ali do lado esquerdo, mas o Salmo 122, ele vai dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E aí diz que os pés param e eles se alegram em ir para a casa do Senhor. Os outros, Salmo 84, por exemplo, quando ele diz que ele tem saudade do templo, tanto quanto os pardais e as andorinhas que fizeram ninhos na casa do Senhor. O Salmo 133, ele diz que é bom, que é agradável que os irmãos estejam em união, porque ali o Senhor ordena a sua bênção e a bênção para sempre. Então a fé mútua, ela aponta para um desejo de encontro, e o desejo e o encontro, o local de encontro dos cristãos é a igreja. Então alguns irmãos que não vieram de manhã, agora estão vendo à noite. Que bom que você veio agora. Mas se você não tivesse vindo de manhã e nem à noite, eu estaria preocupado. Nós temos irmãos enfermos, mas a igreja, o templo, é local de encontro, e a fé mútua, ela aponta para este local. Quando o salmista diz: olha, alegrei-me quando alguém me disse, vamos para a casa do Senhor.
O Salmo 42, verso 5, quando Israel estava longe, e ele disse: eu me lembro de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em direção à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, era uma multidão em festa. Se a igreja não te faz falta, tem algo errado. Como alguém publicou hoje, está lá no meu, acho que está no story, sei lá, alguma coisa que eu botei. Se a tua fé não te leva nem à igreja, como é que ela vai te levar para o céu? Se você não tem ânimo nem de ir à igreja no domingo, como é que você vai perseverar em direção aos céus? Porque a Bíblia diz lá no Hebreus capítulo 11, que tem a galeria dos heróis da fé, e não é uma vida tão fácil de nenhum deles, pelo contrário, uma vida difícil, mas a Bíblia vai afirmando que pela fé eles fizeram isso, pela fé eles conquistaram aquilo, pela fé, e aí a Bíblia vai afirmando, e de repente ela vai começar o capítulo 12, para olhar para nós e dizer: por isso também nós corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, que é Jesus Cristo. E aí o apóstolo Paulo escreve aos Romanos e diz: olha, eu queria estar com vocês, eu desejo de estar junto. E aí ele diz assim, de compartilhar alguma coisa, diz o verso 5, olha o que diz o verso 5, ele diz: por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número também sois vós. Mas ele disse: eu vou e quero compartilhar com vocês alguma coisa da vida cristã. Isso é interessante, porque a nossa ida à igreja faz bem ao outro, a nossa falta faz ele sentir saudade. O encontro produz abraço, produz beijo, produz alegria. Nós nos encontramos na casa do Senhor, e se não faz falta, tem algo errado. A vida cristã, a sadia, produz efeitos extraordinários na vida do povo, e o local do encontro foi a igreja. Provoca aquilo que está lá em Coríntios capítulo 13, a fé, amor e esperança. Nós compartilhamos isso na escola dominical, nos estudos bíblicos e no culto. A gente compartilha fé, compartilha amor, compartilha esperança, um vai dando força para o outro. Mas se o irmão não vem e eu não sinto falta, ou se ele mesmo não faz falta, então tem algo errado, porque a Bíblia chama de família da fé. E esse encontro, além de ser para compartilhar, ele produz crescimento no outro, crescimento cristão, ou seja, nós crescemos junto, é um crescimento mútuo. Paulo fala de fé mútua. E aí a gente pensa em alguma coisa interessante, porque Paulo diz: olha, eu desejei e eu desejo estar com vocês. Eu já fui impedido várias vezes, mas eu preciso ir, mas está muito complicado. Paulo volta da sua grande última viagem missionária lá no livro de Atos, capítulo 20, e aí ele encontra os presbíteros, aí ele encontra também o Tiago, irmão de Jesus Cristo, e aí antes ele manda chamar os presbíteros de Mileto. Mas a partir do capítulo 21 de Atos, a história começa a se afunilar em direção a Roma, porque quando os presbíteros de Mileto se encontram com Paulo, eles oram e eles se abraçam, eles se beijam e eles choram, porque eles disseram: nós não vamos te encontrar mais. E ainda vem um profeta e diz: olha, o que te espera lá é prisão. E Paulo diz: eu estou pronto. Sabe por quê? Porque no capítulo 20, verso 24, Paulo diz o seguinte: em nada eu considero a vida preciosa para mim mesmo, conquanto que eu complete o ministério e a carreira que eu recebi do Senhor. E aí Paulo chega em Jerusalém e é preso injustamente. Paulo aparentemente queria fazer o bem junto aos cristãos, e aí vem uma mentira brava, e aí Paulo é preso. Mas aí começa a se cumprir a ideia dele de chegar em Roma, porque se você ler do capítulo 20 até o capítulo 28, Paulo é preso, Paulo é julgado injustamente, Paulo é chamado para ser colocado em liberdade. Paulo diz: não, eu apelo para César, eu quero ser julgado lá em Roma. E aí Paulo vai fazer toda a viagem em direção a Roma às custas do governo. Paulo não tinha como, Paulo já tinha sido impedido. Alguém vai dizer: Paulo, você está livre? Ele disse: não quero ser solto, eu quero ser julgado lá em Roma, eu apelo para César.
E aí Paulo faz toda aquela viagem às custas do governo. Paulo era preso, com mais de 100 vários outros presos. No entanto, Paulo é que assume o comando do navio. Paulo chega um momento que diz: olha, se dissipou a esperança de vida. Paulo diz: olha, era preciso que vocês tivessem me ouvido e tivéssemos ficado no cais, mas já que saímos, então vamos em frente, vamos chegar numa ilha. O Deus que eu falei hoje à noite disse que nenhuma vida será perdida, só os bens. Chegam na ilha de Malta. Paulo é mordido por uma serpente, mas Deus o usa para fazer milagre e a vida continua. Paulo chega no final do livro de Atos, diz que o evangelho é conhecido por toda a guarda pretoriana, e Paulo está preso, mas numa casa alugada com seu próprio dinheiro. É interessante toda aquela história, como cumpriu o objetivo. E hoje alguém diz assim: não, está chegando as eleições das sociedades internas, tem muito problema, principalmente a SAF, muita mulher complicada. Qual é a mulher que não é complicada? Mas é uma festa. Então, é vida que segue. E aí Paulo diz: está difícil, eu vou ser preso, mas eu quero chegar lá. Então é por meio da prisão que Paulo vai pregar em Roma. E diz: toda a guarda pretoriana conheceu o evangelho. Na nossa igreja tem as sociedades internas. Agora em outubro tem as eleições. Todos são candidatos, e todos os membros poderão votar e serem votados. E aí diz assim: vamos prosseguir com os homens, com as mulheres, com as crianças, com os jovens, com os adolescentes. Há dificuldade sim, mas há perseverança sim, há alegria dos encontros. Tudo converge para um encontro na casa do Senhor. Nós cantamos. Qual foi o último canto que nós cantamos mesmo? Vou te refrescar a mente. Fico feliz em vir à tua casa e cantar e te adorar. E aí as sociedades internas, as crianças aprendem. Criança aprende a fazer ata aqui na igreja. Eu já fui em reuniões onde o professor disse: eu não sei fazer um ato. Eu digo: as nossas crianças da igreja com 11, 12 anos fazem um ato, porque aprenderam onde? Na UCP. E aí elas vão crescendo e vão desenvolvendo. Então as sociedades internas é uma bênção na igreja, da UCP até os mais maduros. E aí nós fazemos parte disso. Há homens que não vou me envolver no PH, pode ter dificuldade. Você quer vida mansa? Sem problema. Então olha a Deus: Senhor, me leve para a glória. Aqui está muito ruim, e tem muita complicação, mas ninguém ora assim. Pelo contrário: Senhor, me dá mais uns 50 anos de vida, porque a vida é uma festa. Tem macarrão a alho, tem costela, né? Tem grande suco gostoso, tem um encontro na igreja. Paulo chegou a pensar assim, ele disse: irmãos, eu estou pronto para partir, porque é extraordinariamente melhor, mas por causa de vocês, eu quero ficar um pouco mais. Eu penso como Paulo, só por causa dos irmãos eu quero ficar um pouco mais, mas estou pronto, mas não tenho pressa, porque o céu pode esperar. Então as sociedades internas são de extrema importância para o crescimento e maturidade dos irmãos. A fé compartilhada, ela aponta para estarmos juntos na casa do Senhor, para compartilhar bens, para o crescimento do outro, para o conforto mútuo. Olha o que Paulo diz no verso 11, ele diz: porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Irmãos, e quando eu penso nisso, eu penso em dois grandes encontros. Por exemplo, o encontro que a Bíblia registra de Davi, do rei Davi, e Mefibosete, filho de Jonas. É um encontro extraordinário, que Mefibosete vai dizer para Davi o que Davi diz para ele. Mas lá em Gênesis 33 tem outro encontro, que talvez uns 20 anos antes ou mais, dois irmãos se separam, porque para um não matar o outro. E aí 20 e poucos anos, ou 30, sei lá, eles vão se encontrar. E aí eles começam a caminhada para encontro com o outro. E aí quando alguém escuta que o irmão vem ao encontro um do outro, e aí um para,
e tem um vale no meio. E aí eles começam a mandar presente um para o outro, começam a mandar as mulheres na frente, as crianças, e o Jacó fica sozinho com medo de ser morto pelo próprio irmão. E aí ele não atravessa, e aí ele passa uma noite em oração. Tem aquela história do encontro em que ele lutava com Deus, lutava com anjo, e ele disse: se não me abençoares eu não te solto. Mas no outro dia, quando eles têm o encontro, depois você lê em casa em Gênesis 33, para mim é uma história extraordinária, porque a Bíblia diz que se eles tinham separado para um não matar o outro, quando eles se encontram, que eles se veem, a Bíblia diz que eles se abraçam, se enroscam, se beijam, e tem declaração extraordinária. E aí eles ficam querendo que um receba presente do outro, e Jacó vai dizer: não, meu irmão, eu vejo o teu rosto como um semblante de Deus. É encontro, e o encontro edifica, o encontro sustenta, o encontro dá sentido, o encontro faz a vida. Então a igreja, que é uma oficina de pecadores, tem dificuldades. Sim, enquanto estivermos no mundo, haverá dificuldades, lutas e provações, mas crescemos na graça e no conhecimento do Senhor. Então, para ter uma fé mútua, eu preciso ter desejo de encontro. O desejo de encontro é na igreja, e aí eu tenho o desejo de compartilhar dons, porque tanto eu cresço como o outro cresce, e aí nós crescemos juntos para a glória de Deus. Ele disse: eu preciso encontrar vocês para eu compartilhar o dom de Deus, que é para a edificação. Então a igreja, esse ajuntamento, ele é extremamente importante. Nenhum cristão sobrevive sozinho longe de uma comunidade, porque a fé vai se esfriando. Claro que tem situações que levam a isso, mas como nós cantamos, eu fico firme na fé, firme nas promessas, e eu não desisto, pelo contrário, fico firme nas promessas do Senhor. Paulo queria ir a Roma, sim, o meio de chegar foi pela prisão, então eu vou, mas ele quer compartilhar, ele tem desejo, e a fé deve ser compartilhada, que a nossa fé mútua nos induza em direção à casa do Senhor, para adorá-lo em espírito e em verdade. Que cresçamos juntos para a glória do Senhor. Amém. Que Deus nos abençoe. Desde já queremos agradecer.